Agora aqui no Canal Ideal tem uma reportagem mostrando a dura rotina dos profissionais da área da saúde no Hospital Regional São Paulo de Xanxerê. Nós vamos trazer essas informações para um oferecimento da Sulcred, força de quem coopera. Bom, a nossa equipe de reportagem teve acesso com exclusividade à ala Covid do Hospital Regional São Paulo para mostrar o que acontece, a realidade, o que os profissionais estão sentindo na pele todos os dias. A nossa jornalista Cristine Maraga, inclusive, se emocionou ao presenciar as cenas que a nossa equipe encontrou durante a reportagem. Para ter acesso ao setor de isolamento onde estão os pacientes com a Covid-19, nossa equipe utilizou a mesma roupa de proteção oferecida aos profissionais de saúde. Aqui estamos no segundo andar do bloco 1 do hospital, onde estão instaladas a UTI Covid com 20 leitos e a enfermaria Covid com mais 8 vagas. É a primeira vez que uma equipe de reportagem tem acesso à ala. Todos os quartos do andar são exclusivos para o tratamento da doença. São 4 macas em cada quarto de UTI e há uma equipe multiprofissional que atua noite e dia na assistência aos pacientes. Quando chegamos ao setor, o primeiro impacto: as 20 pessoas em tratamento intensivo aqui estavam entubadas, em razão de gravíssimas complicações da doença. E mesmo só observando, é possível sentir a tensão entre os profissionais. O trabalho aqui é interminável. Nessas condições, a vulnerabilidade do doente é o que chama a atenção. Sem roupas, sedados, eles dependem exclusivamente dos cuidados da equipe, desde a higiene até a medicação. Então, para nós, enfermagem está sendo difícil, cansativo, porque é um leito de emergência com 20, 25 pacientes entubados que demandam um grande cuidado. Então, acaba sendo doloroso, porque muitas vezes até o paciente está no corredor com a gente e logo ele evolui para uma insuficiência grave, daí tendo que ser entubado, tendo que a gente estar explicando esse momento para ele, escutando muitas vezes ele querer se despedir da família e a gente não poder estar dando às vezes esse suporte, né, dele poder estar tendo esse último minuto com a família. Da ala de isolamento descemos ao térreo, onde fica o setor de emergência. O local, antes da pandemia, atendia casos gerais da comunidade. Agora é mais um espaço destinado aos pacientes com Covid-19. Ao abrir as portas de uma das salas de observação, o segundo e mais forte impacto. O cenário é ainda mais grave e caótico. Não precisa ser profissional da saúde para entender que esses pacientes deveriam estar na UTI, mas por falta de leitos na região, são atendidos no pronto-socorro. Esses pacientes que estão com insuficiência respiratória pelo Covid-19 e estão internados na emergência, no mundo ideal deveriam estar no leito de UTI. Mas é importante a gente frisar que nenhum paciente que está aguardando vaga em UTI está em abandono, está sem atendimento. Todos os pacientes que ali estão com dignidade, estão entubados, com médicos cuidando dos parâmetros da ventilação mecânica, estão sedados, estão recebendo analgésicos para não sentir dor, estão sendo vistos por fisioterapeuta, por nutricionista, ou seja, mesmo numa estrutura improvisada e obviamente com as suas deficiências, porque é uma situação de calamidade pública, a gente consegue manter aqueles pacientes em atendimento. O som de alerta dos aparelhos, apesar de causar aflição, não é capaz de demonstrar sozinho a realidade. A emergência do Hospital Regional São Paulo já chegou a abrigar mais de 30 pacientes nesta UTI improvisada, com leitos próximos, dividindo os mesmos recursos físicos. Aparelhos que se amontoam por todos os lados. Uma cena difícil de ver, ainda mais quando já se esteve neste local antes da pandemia. Gente, não exista o que a gente fale que vá demonstrar para vocês o que é isso aqui. Eu chego a me emocionar falando, porque eu já estive aqui com familiares que aguardavam em observação pelo atendimento na emergência, mas a situação que a gente encontra aqui, estando aqui dentro, é realmente do caos. São 8 pacientes que estão nessa sala aqui, extremamente graves, recebendo atendimento
A equipe, a gente vê uma equipe mobilizada, mas realmente é o colapso. Não existe outra forma de descrever essa situação que a gente encontra aqui na observação da emergência. Foi difícil segurar as lágrimas. Esquece tudo aquilo que você viu aqui dentro em outras épocas de emergência cheia. Isso é muito diferente e é uma cena muito triste. Não tinha um paciente acordado dos que a gente viu nesses leitos de observação. Cada leito desses possui um verdadeiro arsenal de aparelhos, todos indispensáveis para garantir uma chance de vida ao paciente. Aqui, por exemplo, há uma máquina de hemodiálise que funciona como um rim artificial, filtrando o sangue do paciente. Há bombas de infusão que controlam as medicações e a alimentação. O monitor, que demonstra todos os sinais vitais do paciente para que a equipe monitore a situação. E o respirador, que tem a função de auxiliar o pulmão a retirar o gás carbônico da circulação e oxigenar o sangue. É uma tecnologia cara e complexa, que depende fundamentalmente do suporte dos profissionais que atuam em UTI, trabalho que não para. Realmente só acredita quem está aqui dentro trabalhando, que a gente vê pacientes, 20, 25 pacientes entubados em um local pequeno, muitas vezes a gente não, sem respirador, sem aparelhos o suficiente para dar essa assistência. A gente fica triste com os comentários que a gente escuta, que não é essa a realidade, que os pacientes vêm para cá e acabam indo a óbito. Isso machuca porque nós estamos dando essa assistência. Os pacientes estão sendo assistidos. Por mais que não tenham leitos de UTI, o hospital conseguiu montar um leito de UTI aqui na emergência com o pouco recurso que a gente tem. Apesar dos números de casos ativos terem reduzido significativamente nos últimos dias em Xanxerê, as equipes aqui afirmam que ainda não é o momento de agir sem cautela. A expectativa é de que dentro do hospital os números só comecem a baixar realmente em 2 semanas. A situação ainda é muito grave. O caso ativo, ele primeiro precisa desenvolver a doença precisa se agravar para ele precisar do ambiente hospitalar. E segundo, que depois de internado, esses pacientes infectados pelo coronavírus normalmente possuem uma internação mais prolongada, né? Tanto aqueles que se salvam, como aqueles que infelizmente não. Então essa internação prolongada também faz aumentar o número de pacientes internados na emergência. O que a gente pede? A gente pede encarecidamente, humildemente, que as pessoas mantenham as orientações básicas de não fazer aglomeração. Mas os casos ativos baixaram, graças a Deus e graças ao empenho das pessoas. Mas se agora que os casos ativos estão baixos, a gente retornar a ter a vida normal como era antes, daqui a algumas semanas nós teremos de novo os casos ativos lá em cima e aí as consequências são ainda mais catastróficas.